Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus, Lucas 11:35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens da ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã venerando sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Vamos voltar mais. Vocês viram essa frase de Jesus? A gente olhar e ver se a nossa luz não é treva. Ver a interpretação que a Amanda falou a respeito disso. Que a gente precisa direcionar sempre em busca da luz divina. Deus é a nossa grande luz. Sem essa referência, a gente vai terminar se enveredando dos caminhos em que a nossa ignorância vai terminar nos levando para trevas e a gente achando que temos luz. Isso é importante pelo que a gente vai estudar hoje, como a gente falou a semana passada. Quando a pessoa perceber que o que está me fazendo mal e selecionar o que vai assistir e deixar de assistir, será o início da regeneração. A regeneração do planeta, do coletivo, vai ser realizada pela regeneração individual de cada um de nós. Por isso que nós, espíritas, temos um grande compromisso com a regeneração do planeta e a sua transição. Ele dá a referência do livro Terra, Mundo de Regeneração e Você. Mas se o espírita falta a reunião do centro para ver o capítulo da novela, que é quanto à desumanização, que classificação daremos para ele? Então a gente disse aqui no começo, né? Quando você perceber o que está lhe fazendo mal, você selecionar o que você vai assistir, o que você vai procurar, será o início da regeneração. Eu sempre falei, entende? Falo para mim, falo para os meus filhos, falo em casa, que a gente precisa ser seletivo na vida. E muitas vezes eu dei o exemplo do próprio Jesus na seletividade. Os grandes sermões eram para todos. As coisas um pouco mais delicadas eram para os 70. Quando a coisa era para aqueles que iam divulgar a doutrina, era para 12. Quando a situação queria algo superior e elevado, era para 3. Pedro, Tiago e João. E na hora do vamos ver, é ele com ele mesmo, mostrando que cada um é senhor de si. Ele deu o exemplo daquilo que chegou para ele fazer, e ele fez. E por mais que pedisse ajuda dos 3 mais íntimos, os 3 estavam dormindo na hora de maior necessidade. A gente precisa ser seletivo. Para você ser seletivo, você precisa ter capacidade de ter discernimento. E você analisar e saber o peso e o valor das coisas para poder dizer isso aqui, não quero para mim, eu quero isso aqui. Isso aqui pode até ser bom, mas tem coisa melhor. E é por isso que a gente fala que a gente tem que fazer o melhor que pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então você tem que ir em busca do melhor que tem, para que você fazer o melhor que pode. E
Então, o melhor que tem é aquele que disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. O melhor que tem é aquele que disse: ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. O melhor que tem é aquele que disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o melhor. Como ele diz: eu sou a luz do mundo. É esse que a gente tem que ir atrás. E nessas horas que eu me pergunto e fico perguntando, e quero que vocês façam essa pergunta para vocês: vocês estão indo em busca dessa luz? Vocês estão estudando essa luz? Vocês estão se debruçando em cima desse evangelho para fazer uma análise mais profunda dele? Porque se você não estiver indo em busca dessa luz, cuidado no que ele disse: olhai para que vossas luzes não me conduzam às trevas. Então aprenda a ser seletivo. Aprenda a dizer não àquilo que não é bom espiritualmente para você. Porque a gente que é espírita sabe que a gente está aqui para trabalhar qualidades espirituais. Então, aquilo que eu estou fazendo hoje, essa decisão que eu vou fazer, essa decisão que eu vou tomar, entende? Essa conduta que eu vou realizar, qual a consequência disso para o meu espírito quando eu lá chegar? Faz essa pergunta. Não sou eu que estou inventando isso. Isso está no Evangelho da gente: bem-aventurados aflitos, a felicidade futura nossa. A verdadeira felicidade e infelicidade. A gente faz essa pergunta. Pô, se nessa confusão toda que eu vou ter que tomar a decisão de falar isso, de me portar desse jeito, quais as consequências disso quando eu chegar no mundo espiritual? Analise o que é que você está assistindo, como ele está dizendo aqui. Você vai perceber o que está lhe fazendo mal ou não. Veja, analisa o que você está deixando de assistir, ou o que você está assistindo. Veja. Porque é o primeiro passo para você ser uma pessoa seletiva. E sendo seletivo, você priorizar. Não é isso que a gente estuda, a função executiva do ser humano? Saber tomar decisão, analisar a consequência das coisas, fazer usar a melhor opção, planejar, entende? Ordenar como vai fazer, priorizando a coisa, fazer assim assado, e vou trabalhar a autodisciplina em mim, entende? Para que eu, trabalhando a autodisciplina, eu possa ter disciplina e respeitar o que realmente é luz, e esse conteúdo da luz, para que eu projete ele dentro de mim, refletindo. Não é assim que a gente estuda o tempo todo? Então seja uma pessoa honesta com você mesmo. Não fica querendo ficar de mais ou menos na vida. Sabe qual é o mais? Vem, estuda a direção que deve seguir, mas quando chega lá fora você fica se entregando por menos. Você acha que você está fazendo correto? Não está. A gente tem estudado aqui, eu falei há algumas semanas atrás, a respeito do respeito em relação ao superior. E cada vez mais que eu estudo isso, eu fico mais encantado. Porque eu encontro também dentro da doutrina espírita a mesma coisa disso que a gente está estudando. E isso que a gente está trazendo a respeito do respeito não é conteúdo espírita, é conteúdo de definição e de filosofia. Para você respeitar o superior, para você respeitar Deus, é o mais superior que a gente tem. Você tem que ter obediência, submissão e reverenciar. Obediência é a atitude externa de seguir regras. Submissão é a aceitação interna dessas regras para você, mesmo que não seja aquilo que você quer, mas é aquilo que você deve. E você vai fazer com essa aceitação o que você deve, e não ficar se lamuriando. Por isso que as pessoas às vezes obedecem, mas não são submissos, e continuam do mesmo jeito, porque não vai evoluir nada. Você não mudou nada dentro de você.
Se tem uma coisa que a gente tem que ter submissão completa e total e irrestrita é a Deus. Aí você vai dizer para mim, mas eu não conheço Deus. Pois é, eu também não conheço Deus. Mas eu conheço os atributos da divindade. Está lá no nosso livro dos Espíritos. Mas eu sei, e tenho ciência disso, que a lei dele está gravada na minha consciência. Então, se você quer amar a Deus, ame as leis dele. O que é a lei natural? Está lá no nosso livro dos Espíritos. É a lei de Deus, a única que vos trará felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. E que se você não fizer, você vai ser infeliz. Onde é que está gravada essa lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. O que é que você está fazendo para trazer essas leis que estão gravadas na tua consciência de uma forma latente, que você traz do mundo espiritual para cá, para que ela se torne patente na sua vida personalista de hoje? A única maneira que você vai fazer para trazer isso para forma patente é você refletir na verdade. Porque Deus é a pura verdade. Eu sou o caminho da verdade. É essa verdade que eu tenho que extrair dentro de mim. Eu tenho que estar na direção dela. Quer seguir outras direções? À vontade. São verdades menores? À vontade. A escolha é sua. O progresso vai ser seu. Se vai andar mais lento ou vai andar mais rápido, a escolha é sua. Quer andar mais devagar? Ande. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio dos outros. Mas não é isso que eu aconselho a ninguém. Nem foi isso que Jesus aconselhou. Jesus pediu para ficar seguindo os outros profetas? Não! Não! Ele respeitou os outros profetas, mas disse: eu sou o caminho da verdade. Resumiu toda a lei e os profetas. Faça ao próximo o que gostaria que fosse feito para você. Então a gente precisa, e se você quiser andar e não perder mais tempo, vai em busca dessa verdade. Reflete isso em você. Analisa, estuda. Vai trabalhar nessa direção. Porque quanto mais você trabalhar, mais você vai estar tornando patente essas leis de Deus que estão latentes, esperando que você vá lá e traga ela para a sua vida. É nisso que resume o alto amor. Amor é o sentimento que pressupõe fazer o bem. Você quer fazer o bem para você? Jesus pediu: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que trabalhar o alto amor. Faça o bem para você. Como é que eu vou fazer o bem para mim? Vou extrair a lei de Deus, que é a única que mostra o caminho da felicidade, que está na minha consciência. No dia que o homem se tornar consciente disso, e ele entender que Deus está dentro dele, com as leis dele, ele não vai precisar de mais nada na vida. Porque o fiel de como ele vai se comportar diante da vida, vai estar sendo entre primeiro ele e a lei de Deus. O resto é resto, gente. O resto é resto. A gente só falou para vocês, entende? O primeiro relacionamento que eu tenho, em qualquer coisa que eu possa estar imaginando, sou eu e Deus. Porque sempre tem uma lei de Deus olhando para mim, para cada pensamento que eu tenha. Jamais você vai pensar um pensamento que Deus não pensou antes e que já tem uma conduta correta para aquilo. Mas você tem que entender isso. E quando você começa a entender isso, você está trazendo para o seu interior essas leis de Deus. E você começa a ter essa capacidade de ter submissão, de aceitação interior e respeitar Deus. Todos obedecem
e sabem o que obedecem. Mas são tão poucos os submissos. É igual ao exemplo que eu dei na segunda-feira aqui, entende? Obedecer é você que está dirigindo na estrada, entende? Você sabe que é até 110. Mas você só obedece o 110 quando você vê o radar. Até você não ver o radar, você vai à vontade. É 120, 130, e assim por diante, o que vale são as emoções. Não é? Aí você vê o radar, você obedece, tira o pé, vai a 110. Isso é obedecer. Submissão é aquele que não só obedece, ele aceita os 110. Tendo radar, não tendo radar, dane-se o mundo, ele vai no máximo 110 e acabou. Isso é submissão. É isso que a gente fala de aceitação interior. E o que é reverência? Reverência é você ter humildade, fazendo o melhor que você pode, está entendendo? Você vai praticar a sua virtude e você vai reverenciar isso que você obedeceu e que é submisso. Você vai se devotar para aquilo. Então você vai divulgar para todo mundo que o certo é 110. E que cada um precisa trabalhar no seu interior essa aceitação. Quando você estiver fazendo isso, você vai estar se devotando a isso, a essa lei, que é um princípio nobre para todo mundo. Isso vale para tudo. Está obedecendo no seu relacionamento conjugal? Não sei. Está brigando? É isso que a gente tem? Não é para brigar. A gente tem que saber dialogar. A gente não tem que ficar com o pé na goela do outro o tempo todo, brigando, futucando, catucando. Não. Quem vive desse jeito não está trabalhando no amor. Está fazendo bem do outro. Está fazendo bem dele. Está fazendo bem de ninguém. Está sendo egoísta, orgulhoso, vaidoso, seja lá o que for, prepotente, um monte de coisa. Mas fazer o bem não está fazendo. Se obedece, tudo bem. E se estiver obedecendo, você está sendo submisso? Está aceitando? Ou está aqui entalado na goela? Como as pessoas falam lá, eu aguento, porque eu sei que depois de morrer, tu para lá e eu para cá. Isso não existe. Isso não existe, gente. Então a gente tem que começar a ter um pouco de prudência para você ser seletivo e escolher o que você quer para a sua vida. Se você sabe que uma coisa não é edificante, você não tem que ficar gastando fosfato com o que não é edificante. Você simplesmente tem que dizer não. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que disso passa que causa mal. Então as pessoas sabem que não é edificante e ainda ficam fazendo futrica. Por causa disso, por causa daquilo, que não é edificante. Se fulano fez assim, se fulano fez assim, está no jornal desse jeito, sabe o que? Fica. O mal não foi feito para ser divulgado. O que foi feito para ser divulgado é o bem. O mal é para ser corrigido. Aí você tem que trazer aquela frase que eu gosto dela, porque ela fala de sofrimento. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. O que é que a gente tem que fazer? O bem. Então você viu que o negócio é ruim, é mal? Diga não e faça o oposto, que é o bem. Acabou. Tem coisa mais simples do que isso? O resto é só invenção, gente. O resto é só faz de conta. O resto é só dar. Muitas vezes eu digo que aquilo ali é ruim, mas eu ainda sinto um impulso para aquilo que é ruim. E eu fico ainda conversando com aquilo que é ruim. Você não tem que ficar conversando com o que é ruim. Tem que dizer que é ruim, que você não quer e vai ficar para lá e você vai fazer o que é certo, fazer o bem. É aí que tem que fazer. É só isso. A gente está aqui para isso. Nós viemos e encarnamos nesse corpo que a gente está aqui para praticar virtudes.
Virtudes são todos os sentimentos do caminho do bem. Virtude é aquilo que, se eu fizer, a humanidade inteira vai ficar legal, bem. Se eu não fizer, a humanidade vai ficar mal. Tem uma explicação mais simples? Não tem coisa mais simples. Vício é tudo aquilo que, se eu fizer, a humanidade não vai ficar boa, vai ficar ruim. Então, divulgar o mal é vício. É vício. Você é viciado no mal. Por isso você fica trocando figurinha com o mal. E muitas vezes você projeta você nesse mal. E você divulga esse mal, fazendo crítica, que no fundo a crítica é mais para você do que para aquilo que você está divulgando. Por isso que a gente tem que fazer o bem, sendo obediente, submisso e trabalhando nesse caminho do bem com todos em nossa volta, se devotando para isso. Até você fazer isso, entende? Você vai ficar nesse molha-molha aí, nesse lenga-lenga, e a vida vai estar passando. Pois é. Aí você lembra daquela outra frase que eu gosto de repetir. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Fica perdendo tempo. Tempo é ouro. Às vezes, lá na frente, quando vai querer fazer o que deveria ter feito há 10, 20 anos atrás, já não tem mais lá muita condição de fazer. Aí vai se lamentar. Adianta ficar se lamentando? Não, não adianta, gente. Vamos fazer agora, porque o que vale é o aqui e agora. As escolhas que você está fazendo. Então, se você vê se uma coisa não é boa, você tem que ir lá e dizer não. Você seleciona que vai assistir e deixar de assistir. E quando você começar a fazer essa seleção, escolhendo o caminho do bem, você está entrando no planeta de regeneração. Porque você está fazendo bem, gente. Quer ficar no planeta de regeneração? É desse jeito. Está preocupado se vai para o planeta Chupão, seja lá o nome que dei para ele? Quírio, não sei das quantas? Não tem para que se preocupar com isso. A não ser que você já faça parte disso. Se preocupe em fazer o bem, pelo menos para continuar aqui. Por quê? Porque o ideal do espírita que tem um pouco de consciência, ele não tem que ficar fazendo de tudo para continuar aqui. Ele tem que fazer o melhor que pode para ir para um planeta melhor do que esse. Eu vejo as pessoas ficar falando, mas eu quero ir para o nosso lar, quero para você trabalhar. Gente, isso tudo é umbral. Você tem que ter uma visão um pouquinho além do umbral. Você tem que trabalhar nessa direção. E não ficar trabalhando para continuar no umbral. Pô, meu, você está trabalhando aqui, vivendo para continuar no umbral. Isso é futuro, meu. Não é futuro, meu. Tem que dar um pulinho mais para frente, está entendendo? Nosso lar é fronteira, né? Entre o umbral e a espiritualidade superior. Então, tem uma visão um pouquinho melhor. Mas não. As pessoas se preocupam em não ir para esse planeta inferior. Por quê? Porque elas cultivam o que é inferior dentro dela. Elas têm medo daquilo que elas são. E tem ao tempo inteiro a oportunidade de já ser uma pessoa de um planeta regenerado, fazendo bem, praticando o alto amor. Como é que eu vou fazer o bem para mim? Eu comigo mesmo, tirar as leis de Deus pela minha consciência, para que eu, tendo ciência disso, comece a praticar virtudes. A finalidade do estudo reflexivo é só essa. Tudo que a gente faz aqui estudando é isso. Traz conteúdo de informação, conhecimento informativo, para que você comece a refletir esses conhecimentos em você, e daí você vai trazendo essas leis de Deus que estão aí dentro, entende? E à medida que você vai tendo consciência, ciência dessas leis de Deus, aí você vai ter o impulso de ir lá e praticar virtudes.
trabalhando bons sentimentos, entende? Para sair dessa vida melhor do que quando aqui chegou. E o resto é só enrolação. É só perda de tempo. Entende? Então, ele quando fala essa outra frase aqui, é uma frase extremamente impactante. A regeneração do planeta, no coletivo, vai ser realizada pela regeneração individual de cada um de nós. É isso que nós estamos fazendo como espírita. A gente está preocupado nessa regeneração individual de cada um de nós, como eu estou falando aqui? Ou ainda estou todo mundo preocupado? Não! Quando chegar um presidente perfeito, entende? Quando chegar um Senado perfeito, isso vai chegar nunca, meu, desse jeito. A coisa vem de baixo para cima. Lá em cima só vai ser bom quando embaixo todo mundo estiver trabalhando melhora e escolhendo pessoas que querem trabalhar a melhora coletiva. É isso que ele está falando. Então, o nosso país está ruim, nossa cidade está ruim, nosso estado está ruim. Por quê? Por causa disso. Nós que poderíamos estar trabalhando nossa melhora individual para que a gente forneça um fluido melhor em volta da gente, em volta dos nossos, na nossa cidade, no nosso estado, a gente não está fazendo. A gente não está fazendo. A gente frequenta a doutrina, mas a gente não traz a doutrina dentro da gente. A gente não trabalha essa doutrina com submissão em nossa vida ainda. E com isso a gente continua com a mesma confusão de sempre, valorizando muitas vezes a vida humana e olhando um pouco a vida espiritual, mas o peso afetivo dessa vida espiritual nas tuas decisões interiores está lá para baixo. A tua prioridade é o teu bem-estar humano. Pois é. Kardec estava passando uma situação difícil, né? Quem conta isso é o Haroldo. Está lá na, acho que a parte disso está em Obras Postas, em que a situação financeira dele não estava boa e a mulher é quem estava sustentando, né? E ele fez uma pergunta para o Espírito de verdade: vocês realmente se importam com a minha situação financeira? E ele disse, porque ultimamente quem está me sustentando é a mulher. E eu trabalho dia e noite no nome da doutrina. E o Espírito da Verdade falou para ele: se nós não estivéssemos nos importando com a sua situação financeira, nós não estaríamos te amando. Realmente nos importamos. E nunca vai te faltar o necessário. Ele quis dizer o seguinte para Kardec: às vezes você está querendo mais do que o necessário. Às vezes você está se sentindo ainda um pouco vaidoso por sua mulher, que está trabalhando junto com você na doutrina, porque são os dois, está trazendo mais dinheiro do que você. Nunca vai faltar o necessário para um trabalhador do Cristo. Nunca. Porque é como ele mesmo falou, como Jesus falou para Kardec: nunca vai te faltar o necessário, porque nós te amamos. Aí eu pergunto: você está colocando essa doutrina como prioridade na sua vida? Ou você está indo atrás mais das suas condições humanas e a doutrina está ficando lá embaixo? E depois, quando você tem alguns reveses, porque você tem, além do necessário, aí você quer que Deus, a espiritualidade, o anjo da guarda, venha resolver seus problemas, além do necessário? Não, filho, não vai vir não. Não vai. Eles vão trazer para a gente o que é estritamente necessário, que a gente realmente precisa. O problema é a gente fazer essa análise íntima e saber o que é necessário para a gente e o que não é. Então a gente precisa ter essa reforma, a gente precisa dar exemplo. Já que a gente tem essa consciência toda disso aí. Já que a gente diz que segue essa doutrina.
Segue o exemplo, melhora você. Leve essa melhora para o teto onde você mora. Divulga essa melhora para as pessoas em volta de você. Divulga para os teus familiares. Participa disso. Quando você está reverenciando, você não vai estar se devotando para a causa? Não é isso que a gente fala em relação ao superior? A nossa doutrina é superior. Você está tendo obediência a isso? Você está tendo submissão a ela? Modificando o seu interior? Extraindo as leis de Deus para que você coloque, praticando virtude? Você está reverenciando, tendo a humildade e se devotando para essa causa? Para todos que estão em volta de você? Porque o importante é o que eu faço. O que os outros vão fazer com aquilo que eu faço, aí o problema já é dos outros, não é seu. Seu marido, mulher, filho, não interessa, vai ter que escutar. É assim, porque não só escutar, como vai ver eu mudando a minha conduta nisso que eu estou falando. É isso que vai tocar as pessoas. Ver que você está mudando. E mudando com consistência. E tem mais. Quanto mais você muda, mais você vai se sentir feliz. Torna a repetir a resposta. A lei natural é a lei de Deus. A única que traz felicidade para você. Ela mostra o que você deve e não deve fazer. Se você faz, você vai estar se sentindo feliz. E a sua felicidade vai estar irradiando. O problema nosso é que a gente não trabalha a submissão da lei em nós. A gente faz a obediência externa, mas não faz com essa convicção interna de que aquilo ali é o que é certo. Então, vai fazer evangelho lá, vou com alegria, porque é isso que vai me trazer sustentação. Eu sou submisso a isso, eu quero aprender mais com isso. Eu vou fazer isso e vou reverenciar para todos aqui, embora fulano não aceite, um filho reclame, um seja mais relaxado, o outro não queira, um quer ficar assistindo outra coisa, não me interessa, vou chamar, vou fazer, vou ler, está entendendo? Porque é isso que vai me trazer felicidade, contentamento interior. Entende? No dia que você fizer isso, aí a coisa começa a melhorar. A regeneração do planeta no coletivo vai ser realizada pela regeneração individual de cada um de nós. Então, faz a tua parte. Faz o que te cabe. E não coloque na dependência do que você vai fazer a conduta dos outros. Porque isso aí também é movimento do ego. Aí falta submissão do mesmo jeito. Eu não vou fazer porque meu marido também não ajuda, tá entendendo? Eu me cansei. Já fiz 6 meses, não deu em nada. Você não está fazendo para ter resultado. Você está fazendo por felicidade interior sua. É um problema seu, você, Deus, a lei dele que está com você. O resto é só enrolação e enganação. Então, quer melhorar a sua cidade, sua casa, seu bairro? Mude, mas mude com consistência. Entende? Tendo essa disciplina com o que é superior, tendo disciplina com o conteúdo, tendo autodisciplina para você se educar em cima disso e mudar com consistência, sabe? Senão a gente vai ficar perdendo tempo. E a gente não está mais para perder tempo. Porque o planeta está indo adiante, tá entendendo? E ele continua. Por isso que nós espíritas temos um grande compromisso com a regeneração do planeta e na sua transição. Nós que temos mais lucidez sobre isso. Porque você não pense que Deus está trabalhando só a doutrina espírita, esperando isso de nós espíritos. Não. Deus trabalha no todo. Trabalha com religiosidade, não só na doutrina espírita, também as outras religiões. As pessoas são intuídas na mesma direção. Ele trabalha na filosofia. Estava conversando com o Tarso há pouco aqui, um psicólogo, trabalhando com questões filosóficas na mesma direção do que a gente está estudando. Entende? E isso é que traz encantamento para mim, sabe? Você vê a ciência mostrando fatos
conhecimentos, entende, que está indo na mesma direção da religiosidade, da filosofia. Entende? Você vê a ciência evoluindo, mostrando a sobrevivência da alma, a experiência de quase morte, as crianças que nascem falando de vidas anteriores, você participando da terapia transpessoal, em que você vai ver suas outras encarnações. Entende? Você vê, e isso é o avanço da ciência no mundo da espiritualidade. Está aí à tua disposição. E a gente conversa com isso o tempo todo, com os pacientes, na linguagem que ele quiser. Quer falar de ciência? Está aí, a gente fala desse sentido. Quer falar de filosofia? Vamos pensar juntos? Vamos ter coerência? Convida a pessoa a ter coerência. O duro é você querer convidar uma pessoa a ter coerência se você é incoerente. Fala que quer saúde, mas não quer tomar remédio. Fala que quer saúde, mas não quer fazer caminhada. Não quer ir em busca da coisa. Isso é que é incoerência. Deus me dá a saúde, mas leva uma vida toda irregular. Deus me dá a saúde, vai lá tomar suas pingas no final de semana. Deus me dá a saúde, vai fumar, e daí? Tu acha que isso é que é incoerência? Aí você vai convidar uma pessoa a ser coerente se você é incoerente? Não tem, né? Cada um só dá o que tem. Começa a ser coerente com você mesmo, tá entendendo? Para que sendo coerente com você mesmo, você possa sentar com uma pessoa e ter um diálogo com ela, agindo com honestidade e com lealdade, porque você faz exercício nessa direção. Então, nós espíritas temos uma responsabilidade a mais, nós que somos espíritas, porque somos trabalhadores da última hora. Nós já desprezamos os 10 mandamentos, mandamos tudo para as favas, construímos nosso bezerro de ouro como sempre fizeram. Veio Jesus, mandamos Jesus para a fava, foi a Inquisição, foi as guerras santas, em nome do que é puro e belo, a gente degradou, matou, roubou, estrupou, fez o escambau. Agora é a última oportunidade nossa. Não é porque a gente é mais bonito, não, é porque a gente deve mais. E além de saber que a gente deve mais, a gente quer dar um de gostoso, meu. Não, filho. Baixa a tua bola. Veja a responsabilidade que te cabe. Porque com você ou sem você, a Terra vai ser um planeta de regeneração. Então você quer continuar aqui? Faz por onde? Está aí, no teu subconsciente, esses 10 mandamentos que você não quis seguir. Está aí no teu subconsciente o cristianismo, que você sabia o que era certo, mas fez tudo errado nas encarnações anteriores. Está aí no teu subconsciente a doutrina espírita que você estudou lá e se preparou para vir aqui mais uma vez extrair as leis de Deus para colocar em prática. E quando chega aqui, além de não fazer, ainda quer dar uma de menino birrento. Não sei porque é que eu fiz para merecer tanta coisa ruim na minha vida. Como se só fosse você que passasse por dificuldade. Você não vê o vizinho que está passando por situação pior e está lá feliz, fazendo melhor do que você. E nem é espírita. Nem é espírita. Então, nós que somos espíritas, isso é importante para nós que somos espíritas. Porque o espiritismo está aí e vai ficar para a imortalidade do planeta, porque ele faz parte do universo, da lei de Deus. Seja nós espíritas ou não, está aí. E vai continuar sendo. Entendeu? Não vai ser a má vontade do homem que vai jogar tudo a perder, como a gente jogou com os 10 mandamentos. Como a gente jogou com o cristianismo. Nós precisamos reviver o cristianismo. O que é a doutrina? É o cristianismo redivivo? A gente precisa reviver isso em nós. Então, olha a vida de uma maneira melhor e mais positiva.
Arregala teus olhos, está entendendo? Que é como foi lido aqui no começo. Olhai para que vossas luzes não te conduzam às trevas. Porque se você tiver tendo a luz para ter a obediência da doutrina, e não tiver tendo a submissão de ter a aceitação disso em você, para você fazer isso, essa obediência com sinceridade, você vai estar construindo a treva em você, porque você está sendo falso, você está sendo hipócrita, você está fazendo por fora aquilo que você não aceita dentro. E Jesus condenou a hipocrisia o tempo inteiro, pediu para que a gente fosse verdadeiro, pediu para que a gente fosse honesto. Então, aproveita essa oportunidade, porque ainda está em tempo. Está em tempo. A partir de agora, você pode ter uma visão melhor da regeneração e trabalhar mais o bem em você, com você, por você e por todos em sua volta. Entende? É por isso que ele fala isso aqui no final, entende? Nós, espíritos, temos um grande compromisso com a regeneração do planeta e sua transição. Porque a gente tem capacidade de ter um entendimento muito mais profundo do que aqueles que não tiveram o grau de comprometimento com os desprezos que a gente teve diante dos 10 mandamentos e da lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entenda, o que vai tocar as pessoas não é o que a gente fala, não é a doutrina espírita, é o nosso comportamento de trabalhar o bem para nós, o bem para o próximo, o bem para todos. É o comportamento, é conduta, é atitude. Não é boca falada de coração mal sentido, que não sabe ser submisso. Seja obediente, seja submisso e haja reverenciando, se devotando à causa, trabalhando com carinho, com dedicação e com alegria. Porque é isso que a gente precisa, sabe? Quem quiser ler esse livro, leia, porque eu também não li. Já estou falando para vocês, eu li alguns trechos aqui, entende? Mas eu não li todo ainda. Mas, se o espírita falta a reunião do centro para ver o capítulo da novela que planta a desumanização, que classificação daremos para ele? É o que a gente chama de espíritas imperfeitos. Não somos nós que inventamos isso. Essa classificação foi Kardec que nos trouxe. Que tem 4 tipos de espíritos que você pode classificar. Os espíritos experimentadores são aqueles que acreditam que tem alguma coisa no mundo espiritual, acreditam até em fenômeno, mas não estão nem aí para a qualidade moral da coisa. Fica só nos fenômenos mesmo. Entende? Depois vem o espírito imperfeito, que acredita nos fenômenos, acredita no mundo espiritual, sabe que tem qualidade moral para os outros. Porque na vida dele, as qualidades morais, ele não trabalha. Ele pode obedecer, porque sabe que tem, mas não é submisso, mudando o interior dele. Por isso que é espírito perfeito. Sabe das coisas, mas vive de uma maneira diferente. Porque o que vale, eu torno a repetir, é atitude, é comportamento. Comportamento. Também não sou eu que estou inventando isso, está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec fala a respeito da prece. A prece é sempre agradável a Deus, mas melhor do que a prece são as boas ações, conduta, atitude, comportamento. É isso que a gente tem que entender. Entende? Então, e tem os espíritas perfeitos, são o que chama de espíritas cristãos. São aqueles que entendem o mundo espiritual, sabem do conteúdo moral e aplicam nas suas vidas íntimas. Esses são os espíritas cristãos, independente do que acontece fora deles, porque eles trabalham a sua regeneração. E os espíritas exaltados, né? São aqueles que sabem do mundo espiritual, sabem do conteúdo moral, mas se fascinam, e tudo para eles é só dos espíritos. O homem não precisa mais nada, os espíritos resolvem tudo. Então você não faz mais nada, você só vai lá, você faz do seu jeito, está entendendo? Porque os espíritos tomam conta de tudo.
esses são os inconsequentes, são os exaltados. Esses são os que mais atrapalham a doutrina espírita. Então, esses são os espíritos imperfeitos. O que é que a gente tem que fazer no meio disso tudo? Reconhecer que disso tudo a gente tem um pouquinho. Quando a gente não está na zona de conforto, a gente nem lembra do mundo espiritual. A gente nem lembra da doutrina espírita, está tudo tão bom. Entendeu? Eu quero mais é que fique naquele bom. Se eu estou comendo, eu quero mais comer mais, está entendendo? Se eu estou descansando, eu quero mais é descansar, mas não estou nem aí. Somos espíritos experimentadores, nessa hora. Imperfeito é quando eu quero que meu marido faça isso, minha mulher tem que ser assim, meu filho tem que ser assim. Eu não preciso fazer nada. Mas todos que estão à minha volta, todo mundo tem que mudar. Está tudo no inferno, está entendendo? É tudo para o planeta chupão. Isso é o espírito perfeito. Mas o perfeito não. Esse que é cristão, ele senta, perdoa a todos, age com humildade, abre o Evangelho e vai orar. Orar para o marido que perturba, para a mulher que não ajuda, para o filho que atrapalha as coisas, para que a luz divina venha para o seu lado, trazendo paz para essas criaturas que precisam de um chacoalhão para acordar para a verdade da vida. Esse é o espírito cristão. Quantas vezes a gente se comporta assim, eu não sei. Eu sei de mim. De vocês, é vocês que vão ter que saber. Porque o problema é de vocês, não é meu. Está entendendo? E muitas vezes a gente age como espíritas exaltados. Eu sei que eu estou errado, comendo o que não devo comer. Mas o Espírito ajuda, né? Deus entende. Deus entende minhas dificuldades. Então, eu ainda posso fazer uma fofoquinha. Eu ainda posso comer o que não devo. Está entendendo? Eu ainda posso vacilar. Arruma licença moral e bota na conta de Deus. Aquilo que Deus deu para ele, ele devolve. Bota na conta de Deus. Não vai dar certo, né? Então, que a gente procure praticar um pouco de autoconhecimento, para que a gente comece a ter um pouco mais de maturidade nas decisões que a gente precisa tomar. Porque se você quiser realmente fazer o que é certo, não vai te faltar ajuda. Como o próprio Espírito de Verdade falou para Kardec, se a gente não cuidasse também da tua parte monetária, nós não estaríamos te amando. Então faz isso com essa visão, entende? Para que você, agindo com essa sinceridade com você mesmo e dando o primeiro exemplo, Deus venha te ajudar. Porque a regra é aquela que também está no nosso livro dos Espíritos. Faz de ti que o céu te ajudará. Eis a questão. Estamos fazendo a nossa parte para que Deus possa vir nos ajudar? Bem, essa eu vou parar por aqui para vocês dormirem pensando nisso, né? Muita paz a todos. A semana que vem a gente continua com a nova pergunta. Façamos nossa prece. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grupo de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a doação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Pai, já tenho bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, dos guardiões, amigos, espíritos produtores e familiares, equipe supervista desta casa. Nós agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Nós possamos, Pai, buscar através da oração a força e a luz necessária para vencermos as nossas dificuldades e os nossos equívocos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas dívidas,